Vamos lá, galera, voltando aqui agora, tratando da aula 2, que é o encontro 2, na verdade, né? Aqui a introdução ao direito de família seria a primeira aula, mas esse é o nosso segundo encontro, mas não tem problema nenhum colocar aí aula 2, porque nós nos encontramos aí duas vezes até agora. Vamos nos encontrar mais vezes presencialmente, para quem está comigo na graduação, e de forma virtual também. Mas quem ainda não me conhece pessoalmente, nós estudamos somente por aqui mesmo no canal, que é importante vocês assinarem, que é importante ativar o sininho, se inscrever, né, e participar aí da playlist que eu tenho de Direito Civil 5 e também de outras matérias de Direito Civil, tá? Então, sem muita enrolação, bora partir para cima porque o tempo urge, beleza? O que é direito de família? Falamos em sala de aula isso, não vou ficar sendo muito redundante, mas eu preciso trazer ideias principais, palavras-chave para a gente conseguir absorver conteúdo aqui. Eu botei negrito ali, ó, casamento, união estável, parentesco, filiação, alimentos, tutela e curatela. Tema que a gente vai nortear o nosso comentário sobre isso daqui. Eu coloco ali, cara, que o direito de família, ele vai regular relações familiares. Beleza, ele vai regular relações familiares em toda a sua extensão. E como nós falamos na aula passada, essa parte de família do Código Civil, ele é considerado o rumo do direito, o ramo do direito mais humano. E realmente, se você parar para analisar, se eu falo de casamento, eu falo de sentimento. Se eu falo de divórcio, eu falo de sentimento. Se eu falo de alimentos, eu falo de sentimento. Guarda a mesma coisa, né? Então a gente mexe muito com a dor da pessoa, o sentimento do ser humano. E aí nós temos que ter muita cautela na hora de prestar uma orientação jurídica, uma consultoria jurídica, porque a gente está trabalhando dentro de uma situação de um limite sentimental muito pesado. É, casamento e união estável, antigamente se previa o casamento no Código Civil, agora nós já estamos estudando união estável, que não é uma relação formal, se as partes não forem formalizar isso em cartório ou até mesmo em documento particular, tá? Para prova de convivência, é sempre melhor fazer em cartório, se é união estável. Hoje em dia as pessoas procuram mais a união estável do que o casamento, até mesmo pela questão de custo, né? Porque o custo do casamento é maior quando se registra o documento, se reconhece, se tem a solenidade, tudo isso é transmitido através de custo. Mas a recomendação a nossa orientação jurídica para as pessoas que estão se relacionando é que formalizem, é que se não quiser o Instituto do Casamento que faça um documento por escritura pública de união estável, que é seguro, que traz segurança não só para os companheiros, como também para os filhos havidos nessa relação. Então, vínculos conjugais são reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Parentesco e filiação são relações entre pais e filhos, parentes em graus distintos. Alimentos, tutela e curatela são mecanismos de proteção e assistência entre os membros da família, seja maior de idade, seja menor de idade, e aí tudo vai depender do caso concreto. Quando nós falamos de relação à evolução histórica do direito civil, toda parte da matéria de civil tem uma evolução histórica, né? No Civil 4 nós falamos da posse até a propriedade. Então houve uma evolução histórica, inclusive no estudo do direito romano. Agora, no direito de família também temos a família patriarcal do Código Civil de 1916, que nós percebemos que lá dentro dessa família patriarcal existia hierarquia, é, existia um patrimonialismo, onde o homem era chefe da família, onde o pai resolvia tudo, a mãe tinha que respeitar o pai, a mulher tinha que ficar em casa, as crianças eram responsabilidades da mulher, porque o homem era o provedor da família. E lá se via uma unidade econômica sobre o Instituto da Família, né? Tinha reprodução social, mas se focava na questão do homem ser responsável por tudo. Esse é que é o ponto. O tempo foi mudando, a sociedade foi mudando, a velocidade na informação veio trazendo mais situações, então se revogou o Código Civil de 1916 e se trouxemos, o legislador trouxe um novo Código Civil de 2002 com uma versão mais flexível, né? Que é a família democrática. Então ela é mais plural, ela é igualitária, ela é focada na relação de afeto, ela é focada na relação sentimental,
para desenvolvimento da criança dentro de uma relação familiar e uma autotutela do Estado mais presente com relação a isso tudo. Então, o afeto passou a ser um elo central de vínculo familiar. Então, hoje nós temos uma família democrática, uma família mais flexível, que antigamente não tínhamos. Então, essa é a grande diferença na evolução histórica. E eu faço algumas enquetes no Instagram, justamente para a gente absorver esse conteúdo, internalizar a situação e tratarmos que hoje nós temos uma família mais flexível, inclusive com reconhecimento é, de filhos havidos por outro casal ou que a criança de outra família não tenha condições de subsistência e aí se traz a adoção e esse filho que não é biológico passa a ter os mesmos tratamentos do que um filho biológico dentro de um seio familiar, tá? Então não há distinção entre o ser humano ou distinção entre irmãos daquele biológico para o afetivo, beleza? A família tem também o seu conceito na Constituição Federal, assim como nós vimos também conceito de família dentro do Código Civil Brasileiro. Então eu posso falar que o Instituto da Família é um instituto constitucional. Aqui na Constituição Federal nós temos a previsão do casamento, da união estável e da família monoparental. Casamento nós sabemos o que é, a relação do casamento, e ela vai findar com o divórcio. A união estável, ela pode acontecer sem a sua formalização, mas no momento em que houver a separação do casal, para que haja partilha, é importante fazer o início da união estável e o final da união estável. Então, se reconhece a união estável e se dissolve a união estável. Para depois, dentro desse lapso temporal, entender se houve construção de patrimônio dentro daquela relação. Aqui eu coloco que é o parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 226, que fala que reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, determinando que a lei facilite sua conversão em casamento. Pode haver conversão? Pode haver conversão caso o casal entenda necessário e que deseje. Uma outra coisa nova que surgiu foi a família monoparental. E aí, de repente, pode se falar assim, mas ué, professor, o que está acontecendo? Porque a Constituição é de 1988, o Código Civil novo é de 2002, e o legislador já prevê a família monoparental, que lá em 88 não se falava nisso? Porque a Constituição ela vai sofrendo emendas constitucionais com parágrafos, com artigos novos que vêm surgindo diante da evolução da sociedade. Então há uma permissão pela própria legislação de emendas constitucionais para que tragam para a Constituição informações de mudança da sociedade e assim as outras leis mais específicas vêm surgindo ao longo do tempo. A família monoparental quer dizer aquela relação entre a mãe e o filho ou o pai e o filho. Nessa família monoparental não há relação de pai, mãe e filho. E o exemplo claro disso daí é aquela mãe solteira, é aquela mãe solo. Eu coloquei na imagem para vocês identificarem uma mulher em pé com 3 crianças e essa mulher parece que preparando comida para eles. Então essa relação dessa mãe com essas crianças, com a ausência do pai, isso significa uma família monoparental, tá certo? A família no Código Civil também tem a sua representação e lá ela é bem específica com relação ao casamento. Fala-se da comunhão plena de vida, fala-se da base da igualdade de direitos e deveres dos cônjuges, tá? Por quê? Porque ali se estuda o desenvolvimento e a evolução do casal pela mútua assistência. Se fala de mútua assistência entre o casal, sobre a ajuda entre o casal, porque tudo que se constrói dentro de um relacionamento, principalmente de um casamento, que é o que nós estamos falando aqui, se partilha após a separação, após o divórcio. Então a mútua assistência ela é muito interessante para se conceituar essa questão de convivência familiar, que é direito constitucional, para fins também de divórcio quando houver direitos à partilha entre as partes, do homem ou da mulher. Coloca aqui a função social da família, fala do artigo 1596, os filhos havidos ou não na relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibidas qualquer designação discriminatórias relativas à filiação. Sim, se eu caso com uma mulher, construo um patrimônio,
adotamos uma criança ou eu como homem reconheço um filho afetivo independente dela, mas durante a constância do casamento, caso haja um falecimento, tanto os filhos biológicos quanto os filhos afetivos, o adotado também, têm direito ao mesmo percentual de partilha, tá? Não há distinção. A família democrática hoje ela traz a ausência de diferenças, né, de discriminação entre filhos havidos no casamento e filhos reconhecidos fora do casamento. O filho afetivo, né, o filho que não é biológico. Princípios da dignidade da pessoa humana. Dentro do direito de família, nós estudamos alguns princípios importantes, né? E aqui eu trago alguns que nós precisamos saber, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, onde não tem, não, o legislador trouxe a Lei Maria da Penha para poder repelir injustas agressões contra a mulher dentro do seio familiar. Então, a violação do direito da mulher, seja agressão psicológica, seja agressão física, pressão, é considerado violação da dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio é importante para poder se enquadrar essa situação dentro de uma legislação que possa proteger a integridade moral, psicológica e física dessa pessoa vítima, tá? Então, nós trabalhamos bastante esse assunto em sala de aula, falamos do afastamento, inclusive avançamos no assunto e falamos no caso de uma relação familiar entre homem e mulher, que haja uma criança, que o homem agrida a mulher psicologicamente e que pressiona e que ameaça e que há separação, a mulher, o homem sai de casa e com essa separação, a reclamação, o boletim de ocorrência, o processo de Lei Maria da Penha gera uma medida protetiva, vai haver afastamento desse homem, desse convívio familiar e além disso, se nesse caso estiver sendo debatido sobre guarda, a própria Lei Maria da Penha recomenda a guarda unilateral justamente para trazer uma proteção para o menor e para a mulher. Obviamente que dependendo do caso concreto, a gente não pode generalizar, a visitação pode acontecer mediante uma terceira pessoa de forma assistida. Obviamente que tudo isso vai ter que passar por um estudo psicossocial, tá bom? Outro princípio, além da dignidade da pessoa humana, é o princípio da afetividade. Esse princípio, ele não é previsto, mas ele é um princípio implícito e reconhecido pela doutrina e pelo STF. Lógico, se eu falo de família democrática e eu falo que hoje se prega mais o afeto do que a família como um viés econômico, o princípio da afetividade tem que aparecer. O princípio da afetividade vai trazer a parentalidade socioafetiva, porque se houver o reconhecimento de um vínculo parental entre uma criança e um homem, ou a criança e uma mulher, pode ser considerado uma relação afetiva que possa trazer uma parentalidade socioafetiva, que permite sim a inclusão desse adulto numa certidão de nascimento de uma criança, mesmo havendo um pai registrando essa criança, que aí nós temos o Instituto da Multiparentalidade. Aqui, eu vou voltar para vocês assistirem aqui, lerem, nós temos a família monoparental. E numa situação de desenvolvimento, de situações de afeto constante, recíproco, que gera uma parentalidade socioafetiva, eu posso ter a multiparentalidade. Eu coloco ali que o STF traz esse assunto reconhecendo o vínculo de filiação que pode se basear no afeto e na convivência, independentemente de vínculo biológico, pai ou mãe socioafetivo, que possui os mesmos direitos e deveres do pai biológico. Aí eu boto um caso concreto ali, ó. Padrasto que cria enteado como filho desde a infância pode ter reconhecido a paternidade socioafetiva gerando direitos sucessórios, que é importante. E ao nome, podendo coexistir com um vínculo biológico, multiparentalidade. A gente acabou de falar sobre isso. Ah, mas beleza. É, sou mulher, tenho uma filha de 3 anos de idade. Caso o pai da minha filha saiu de casa quando ela tinha 1 ano de idade, reconheceu a paternidade, mas não deu nada, não dá nada.
Ela hoje está com 2, 3 anos de idade. Me relacionei com um homem em união estável e convivi com esse homem durante 10 anos. Minha filha com 13 anos agora. Esse homem, nós discutimos, ele sai de casa. Posso pedir pensão para ele? Ela sempre chamou ele de pai. Com certeza. Obviamente que você tem que fazer um processo judicial para reconhecer essa paternidade socioafetiva, provar o vínculo socioafetivo através do princípio da afetividade, através de um estudo psicossocial com essa criança e também com esse homem, será comprovado o vínculo. Comprovando o vínculo, obviamente que essa criança terá direito a pensionamento, tá? Por conta desse vínculo afetivo, princípio da afetividade. Princípio da solidariedade familiar. Esse princípio da solidariedade familiar cai muito bem, trabalhar um exemplo, como está na imagem aí. São 2 jovens e 2 idosos, tá? O princípio da solidariedade afetiva também podemos trabalhar a mútua assistência e a bilateralidade. O que quer dizer? Pais e filhos, né? A gente vai tratar de reciprocidade entre pais e filhos. Há uma obrigação legal de que o pai tem que gerar subsistência para o filho. O pai tem que pensionar o filho. O pai tem que dar educação, saúde, alimentação, vestuário, lazer para o filho. Isso é uma obrigação legal. Mesmo com obrigação legal, tem pais que não prestam essa obrigação legal. E alguns pais já fazem espontaneamente. Quando acontece a separação, aí o pai automaticamente já inicia o pensionamento, sem determinação de um poder judiciário, sem a mãe necessitar ir ao poder judiciário, porque esse pai reconhece que ele tem essa obrigação legal, tá? Discutimos isso também em Civil 2, fontes da obrigação, tá? Marília Diniz, falamos de outros doutrinadores além dela, Caio Mário Silva Pereira, divergência doutrinária entre fontes originárias da obrigação, enfim, não é o nosso caso agora, mas isso daí já importou um bom debate lá na matéria de Civil 2 pra gente. Então, como há uma obrigação legal para o pai prestar alimentos para o filho, obviamente há obrigação legal para o filho prestar alimentos para o pai. Por isso que se fala solidariedade familiar. Eu coloco aqui o artigo 3º, inciso 1 da Constituição, falando a família como espaço de cooperação e mútua assistência, que é aquilo que também tem dentro de um relacionamento de casal, mútua assistência. O homem pode passar o dia inteiro fora de casa trabalhando. Com o dinheiro do trabalho ele compra casa, carro, faz investimento, mobília ou imóvel. E a mulher, durante 24 horas do dia, nem precisa sair de casa, mas fica em casa. Lava, passa, cozinha, cuida de criança, deixa a casa arrumada. Quando o pai chega em casa, tem a cama feita, comida pronta. Não adianta ele chegar no Poder Judiciário e falar: a casa eu comprei com meu dinheiro, o carro eu comprei com meu dinheiro, ela só ficava em casa fazendo comida. Não. Só ficava em casa cuidando da criança. Não. Tudo aquilo que essa mulher faz dentro de casa é um trabalho também e que tem que ser reconhecido. Isso se chama mútua assistência. Se ele conseguiu conquistar o patrimônio familiar, que é a casa, é o carro, são os investimentos, é porque ela permitiu isso. Porque sempre quando ele chega em casa, ela deixa tudo pronto para ele ter um bom descanso, para ele ter uma boa alimentação, enfim. Isso significa mútua assistência. Essa interpretação de casamento que eu estou dando para vocês é a mesma que nós temos que analisar também na relação de pai e filho. Como nós vimos na imagem aí, 2 jovens e 2 idosos, tá? Os idosos podem requerer pensão dos filhos. Lógico, a análise de um processo judicial vai verificar o seguinte: a obrigação do filho pensionar o idoso, o pai que já está idoso, mas também pode haver a rejeição desse filho em pensionar o pai e a mãe que estão idosos. Por quê? Porque lá na infância, esses pais renunciaram a essa obrigação legal, esses pais não prestaram alimentos como deveriam prestar, então há uma reciprocidade, há uma bilateralidade e o Poder Judiciário pode entender que, como não houve o cumprimento da obrigação legal dos pais e agora na fase idosa, o filho não terá a obrigação de
prestar alimentos. Por isso que se fala da solidariedade e também eu trago o assunto da bilateralidade, o STF já reconheceu isso, tá? Eu coloco ali embaixo, ó, que é uma obrigação jurídica reconhecida pelo ordenamento jurídico, assim como os pais alimentam os filhos na infância, os filhos devem prestar alimentos aos pais na velhice, que está previsto no Estatuto do Idoso. Nós temos essa exceção, caso os pais não prestem alimentos, vocês podem anotar aí, depois se quiserem fazer uma pesquisa mais profunda, a gente falou sobre isso em sala de aula. O filho não terá obrigação se o pai não prestou, tá? Isso pode cair. Isso é determinação do STF, já teve julgamento, tem jurisprudência ativa sobre esse assunto. Outros princípios fundamentais, eu falo de igualdade, liberdade, proteção integral à criança e melhor interesse da criança. Igualdade, os cônjuges têm direitos e deveres iguais. Isso aí não tem o que discutir, principalmente quando há filhos e quando há bens. Liberdade é de constituir família e escolher regime de bens, dissolver casamento pelo divórcio, sabendo que hoje em dia o divórcio também pode ser decretado a título de liminar. Então, se fizer uma ação com acumulação de pedidos, divórcio, partilha, alimentos, guarda e visitação, se a parte requerente quiser, pode pedir a decretação do divórcio a título de tutela de urgência. É possível, o juiz pode deferir isso, já está pacificado pelo STF. Proteção integral da criança. A criança e o adolescente têm prioridade absoluta na tutela jurídica do Estado e da família, sim, porque quando há um processo de alimentos, guarda e visitação, tem uma proteção do Estado com relação à criança e o melhor interesse da criança, critério central das decisões judiciais envolvendo menores. Guarda compartilhada é analisada como regra. Guarda unilateral, existem critérios para isso, principalmente a Lei Maria da Penha. Quando há uma medida protetiva ativa, a recomendação é a guarda unilateral para a proteção dessa criança, porque é o melhor interesse da criança. Também há a possibilidade da guarda alternada, que não é recomendado pelo Poder Judiciário, porque diante de estudos psicossociais, a guarda alternada pode causar prejuízo de falta de referência para a criança. Então, apesar do Instituto existir no ordenamento jurídico, nos estudos de direito civil, não se recomenda, tá? O que se recomenda, em via de regra, é a guarda compartilhada. Entidades familiares, nós falamos do casamento, da união estável, da família monoparental, a gente já falou sobre isso nessa apresentação. Família monoparental, falamos sobre aquele desenho, daquela imagem da mãe e as 3 crianças. Aqui eu reproduzo uma imagem diferente, coloco um caso prático aqui, ó. Maria, mãe solteira, cria sozinha 2 filhos. Ela e os filhos formam uma entidade familiar reconhecida pelo ordenamento jurídico? Sim, na forma do artigo 226, parágrafo 4º da Constituição. A comunidade formada por qualquer dos pais, não juntando os 2 pais, e seus descendentes, é expressamente reconhecida como entidade familiar e goza de especial proteção do Estado. Então nós temos essa situação de análise, sabemos que essa situação da família monoparental é uma das entidades familiares mais comuns do Brasil, né, sendo amplamente protegida pela legislação brasileira. Parentalidade socioafetiva, nós mostramos também uma imagem de uma criança com um adulto. O STF fixa a seguinte tese, que a paternidade socioafetiva declarada ou não em registro público não impede o reconhecimento de vínculo de filiação. Mas é óbvio, para se reconhecer o vínculo de filiação, tem que haver um processo judicial caso haja algum embate, né, entre o pai e a mãe. Direito de convivência familiar. Após o divórcio, o pai perdeu a guarda dos filhos. Ele ainda tem o direito de conviver com eles? Com certeza. Guarda é uma coisa, convivência é outra coisa. Eu falo que a palavra visitação tem sido afastada ao longo do tempo, porque a maior importância hoje em dia é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança é a convivência com o pai. Não basta o pai ser separado da mãe, bater na porta da mãe todo sábado de manhã, vim visitar meu filho e sair à tarde. Não. O Poder Judiciário, a legislação estimula a convivência, que esse pai pega essa criança de manhã, que depois um dia ou 2 dias depois, vai depender do que for determinado no caso concreto, o acordo ou decisão judicial. Pela questão da convivência familiar, né, se cria a regra geral da guarda compartilhada. Por quê? Porque há poderes tanto para o pai e para a mãe de tomada de decisões
com relação à criança. Por isso que se tem a guarda compartilhada. E aí eu coloco no quadrinho azul ali um tópico pequenininho sobre alienação parental. É o ato de obstruir indevidamente o contato da criança com o outro genitor. É ilícita e punível por lei. Mas não é só o ato de obstruir, tá? É o ato atentatório de forma psicológica e física com a criança para denegrir a imagem do genitor ou da genitora, para fazer com que a criança tenha uma imagem deturpada do pai ou da mãe. Então, falar, criticar o genitor ou a genitora diante de uma criança é uma forma de alienação parental. Eu costumo falar em sala de aula que a alienação parental com ato de obstruir é fácil de identificar. Por quê? O pai vai na casa da mãe, a mãe está em casa, mas não abre a porta, entende? O pai manda mensagem para a mãe não responde. O print da conversa é uma prova. Agora, a alienação parental que tem questões psicológicas, aí já fica mais complexo de provar. Obviamente que a alienação parental como um todo tem que haver estudo psicossocial, porque o ponto principal dessa questão é como está a cabeça dessa criança diante dessa guerra que o pai trava com a mãe e a mãe trava com o pai, vice-versa. Como está o psicológico da criança? Essa análise tem que ser feita pelo psicólogo do tribunal através de um laudo psicossocial que tem que ser anexado ao processo, onde o Ministério Público vai ter acesso, para aí sim as partes se manifestarem também e o juiz tomar uma decisão com base no laudo. Será que houve realmente alienação parental? Volto no caso atual sobre o menino que morreu, que supostamente, eu falo supostamente porque não tem sentença transitada em julgado, que o pai matou. A criança vivia reclamando de estar sofrendo agressão na casa do pai. E a orientação jurídica é: libera, porque senão você vai ser acusada de alienação parental. É um exemplo interessante para trazer o conceito de alienação parental aqui. Se realmente de fato está acontecendo, qual a orientação deve ser feita? Obstrução do contato entre o pai e a criança. Mas não seria uma obstrução indevida. Seria uma obstrução devida para resguardar o melhor interesse da criança, que seria escapar de uma agressão injusta, agressão física, tá? Escapar de uma agressão psicológica. Por isso que seria uma obstrução devida. Obviamente que deveria ser acompanhada de um boletim de ocorrência policial, de uma decisão judicial, porque diante de uma situação grave dessa é vídeo, boletim de ocorrência, testemunha, despacho com o juiz com decisão liminar. Aí sim transfere-se a responsabilidade para o Estado assumir, tutelar a questão dessa situação dessa criança e aí protegê-la de injusta agressão. Esse aqui é o grande ponto que a gente tem que analisar, que não basta só a obstrução, tá? A gente vai evoluindo também sobre esse assunto ao longo do nosso estudo. Alimentos aos pais idosos. Deixa eu voltar aqui nesse assunto. José, 75 anos, aposentado. Não tem condições de se manter sozinho. Seus 2 filhos se recusam a ajudá-lo. José pode exigir alimentos? Sim, pode exigir alimentos. Ele pode exigir alimentos porque há um dever recíproco. A gente já falou sobre isso. O dever, ele é recíproco, ele não é unipessoal, unidirecional. Assim como os pais sustentam os filhos na infância. Já comentou sobre isso. Fundamentos concorrentes. O princípio da solidariedade familiar, estatuto do idoso. Descumprimento pode gerar execução judicial? Pode. Outra situação, caso esse senhor idoso de 75 anos de idade tenha se negado a prestar alimentos na época que os filhos eram crianças, numa fundamentação jurídica de que ele havia sido omisso com relação à obrigação legal dele, pode haver interpretação do Poder Judiciário, eu falo pode, que vai depender do caso concreto, de que esses filhos não prestem alimentos para esse idoso. É possível, dependendo do caso concreto. Fechou? Aqui nós encerramos a nossa conversa, porque eu faço um quadro de resumo do que a gente tratou nessa explanação até agora. Faço o encerramento aqui agradecendo a todos vocês. Quero dizer que vamos avançando dentro do que é proposto pelo nosso plano de ensino.
peço que sempre prestem muita atenção nessa dinâmica de aula, que é a explanação do PDF em sala, os casos concretos com personagens, a forma mais extrovertida da gente trazer esse conteúdo. Venham assistir esse conteúdo aqui, se inscrevam nesse canal que é importante, acompanhem a playlist porque toda a aula vai ter uma gravação, tá? Vão para cima porque o nosso tempo é curto e vocês precisam absorver o máximo de conteúdo possível para quando se formar entenderem o máximo de matérias possíveis de direito, porque é normal no final da faculdade a gente esquecer muita coisa, tá? Vamos trabalhar, estou à disposição de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.